paz do Senhor Jesus, como você está? Tudo bem? Mais uma vez venho aqui falar sobre uma revelação da parte do Senhor Jesus que Ele me entregou há mais ou menos 2 semanas atrás. Me entregou uma visão e essa visão quero compartilhar com os amados irmãos para que possa compreender quais seja a vontade de Deus para este tempo. E Deus falou muito profundamente ao meu coração sobre o que está acontecendo na realidade do mundo. O que está acontecendo no mundo espiritual nesse momento. Porque nós sabemos que não existe só o mundo material. Nós sabemos que o mundo espiritual está aí, ele é mais real do que eu e você. Em Amós, no capítulo 3, o verso 7, fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Jó 33,14 fala: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Aqui, esses 2 versículos que li para você, fala sobre que Deus fala conosco através de sonhos e visões. Porque muitas das vezes as pessoas acham que são sonhos forjados da nossa mente humana. Mas nós sabemos que existe sim o sonho natural, de tudo aquilo que você vivenciou durante o dia, e o sonho profético, que é aquele que você sabe que é Deus que fala contigo, fala com você. E aqui eu quero falar sobre esta visão que Deus me entregou. Eu estava dormindo um sono profundo já, pela madrugada, já quase amanhecendo o dia. Eu tenho, acredito eu, que seja por volta das 4 da manhã, depois das 3, entre 3 e 5. E Deus me levou para estar de frente à casa da minha mãe. E estando ali, eu pude contemplar, quando eu olhei de lateral, uma grande escada. E logo mais para perto de mim havia outra escada, mas essa era mais pequena. E eu senti que eu tinha sido arrebatada a estar ali. Minha própria alma sentia que eu estava ali, não era um sonho comum. E de repente ficou uma mulher do meu lado e começou a explicar aquela visão. E essa escada grande, muito alta, ela vinha como se ela ligasse a terra de um lado ao outro. E ela parava próximo, ela terminava próximo a mim. E quando eu olhei para ela, havia-se muitas pessoas em cima daquela escada andando. E elas vinham até próximo a mim. Quando chegava no fim da escada, elas pulavam. Quando essas pessoas pulavam, eu olhei para onde elas estavam pulando e pude perceber que ali havia um abismo muito grande. Pareciam aquelas tampas, né? Que quando você destampa, você vê aquele canal de esgoto muito fédido, muito feio, escuro. E aquelas pessoas estavam pulando e caindo dentro daquele esgoto, como se fosse um esgoto, um abismo. E eu senti medo naquele momento de me aproximar e olhar para aquele abismo. Eu fiquei com medo, temerosa. Eu pensei, meu Deus, ali, que tipo de lugar é esse que essas pessoas estão caindo lá dentro? Fede, são imagens terríveis. E aquela mulher que estava próxima a mim, ela começou a falar comigo. Ela disse: Juliana, essas pessoas são as pessoas que não obedecem a Deus. Elas não têm compromisso com a palavra. Nesse exato momento, existem milhares e milhares de pessoas que estão caindo diretamente no abismo. Elas estão morrendo na terra e estão indo para lá sem escala em nenhum outro lugar.
E aquilo me encheu de pavor, de tristeza, quando ela começou a falar comigo. E eu dizia, meu Deus, e essas pessoas, elas parecem que estão indo e pulando naquele lugar como se não tivesse outra alternativa. E eu até disse para essa mulher, eu falei, nossa, eu não pularia assim de livre e espontânea vontade num abismo desse, teriam que me arrastar para me jogar naquele lugar. E ela disse assim para mim, é porque essas pessoas, elas já sabem para onde elas vão e elas sabem, Juliana, que não tem mais chance para elas. Então, elas já vão sabendo que não tem outra alternativa a não ser ir para este lugar. E eu fiquei muito atemorizada, com muito horror com aquilo, me senti mal. Eu, meu Deus, por que eles estão caindo aos montes nesse abismo e não fazem alguma coisa para não estarem ali? E quando eu observei a outra escada menor, que estava próxima a essa escada, existiam muitos jovens nessa escada. Na outra escada eram pessoas de todas as idades. Pude contemplar até mesmo uma senhorinha muito idosa, no qual ela pulava naquele lugar com um semblante muito triste, muito carregado, muito oprimida. E eu fiquei com muita misericórdia daquela senhora e fiquei pensando, meu Deus, até esta idade essa senhora está caindo aí. E quando eu observei a outra escada, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam nela, pessoas de todas as nações, de todos os gêneros, né? De todo gênero, de toda raça, cor. Era japonês, era negros, brancos, loiros, de todas as etnias. Só que eram mais jovens do que as outras pessoas que estavam nessa escada maior. E eu me questionava, eu falei, nossa, elas estão caindo no abismo, só que o abismo é menor, é como se aquele buraco fosse menor que o outro. Mas no meu espírito eu sabia que aquele abismo também era o mesmo lugar que aquelas outras pessoas estavam indo. E eu fiquei observando aquela cena das pessoas vindo e pulando, vindo e pulando, vindo e pulando, aquela coisa sem fim, e eu fiquei sem entender. Eu fiquei só no meu pensamento, meu Deus, como que esses jovens estão neste lugar? Aí a mulher começou a me explicar. Eu perguntei, eu questionei, eu falei para ela, por que esses jovens estão caindo aí também? É no mesmo lugar que os outros? Ela falou, sim, é. Porque muitos jovens, eles reclamam muito. Eles ficam se questionando, murmurando, por que Deus, não faz isso, Deus. E as pessoas murmuradoras, Juliana, vão parar também nesse lugar. E eu comecei a me questionar novamente. Eu olhava para esta mulher e falava, essa mulher estava de branco, vestido branco, longo. E eu olhava para ele e começava a me questionar. Eu falei, nossa, essa escada tem criança também, tem jovens, por quê? Porque estão caindo também, porque estão indo nesse abismo também. E ela disse, são murmuradores, pessoas que murmuram, que reclamam por tudo. Eu comecei a me desesperar. Eu falei para ela, nossa, mas eu também sou assim. É impossível alguém existir sem reclamar de alguma coisa. São tantos fatos que estão ocorrendo na atualidade, são tantas mortes, são tantas doenças, tristezas, dores, não tem como nós não reclamarmos, nós nos questionarmos. E ela diz, mas infelizmente são pessoas que estão deixando de crer que Deus é capaz de transformar, de mudar, de curar, e estão apegados à murmuração. Se morrerem nesse estado, irão para esse abismo também. E eu, meu Deus, por que, Jesus? E aquela cena de ver crianças também caindo naquele abismo, isso me deixou muito triste, muito triste. E ela dizia, se morrerem nesse estado, também vão para lá, não tem jeito. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, tem de misericórdia do teu povo. Se for desse jeito, ninguém será salvo, porque é muita coisa que está acontecendo nas nossas vidas. E ela dizia, mas para Deus nada é impossível. Nada para Deus é impossível. E eu vendo tudo aquilo ali, eu comecei a olhar para o céu.
E eu comecei a olhar em volta, né? Olhar para o céu e olhar em volta do que estava acontecendo. E tinham muitas pessoas. Era como se elas estivessem com muita pressa. Caminhavam de um lado para o outro. Quando eu olhei para o céu estava se movimentando muito rápido. Era como se fossem nuvens, é como se as nuvens fossem ondas do mar, se balançavam de um lado para o outro muito forte. E eu perguntei novamente para esta mulher que estava ao meu lado e questionei a ela por que aquele movimento todo, aquela inquietação toda, por que o céu estava daquela forma. E ela disse para mim: é porque ele está voltando. Eu olhei assim para ela e perguntei: mas ele quem? E ela olhou para mim e disse: você sabe quem é que estão falando desde muito tempo. Já está se concretizando o tempo final e ele está voltando. Você está esperando por ele. Continue esperando por ele. Ele aí apontou para o céu e disse: ele está voltando. Quando ela me disse isso, eu acordei. Eu acordei muito aflita, como se meu espírito estivesse ali. Eu acredito que eu tenha sido arrebatada a estar ali naquela visão. E eu fiquei por dias pensando neste sonho. Era muito real, né? As pessoas, aquelas pessoas que estavam lá, tudo era muito real. E isso não saiu do meu coração. Quando eu acordei, o Senhor falou ao meu coração: filha, eu estou voltando. Eu estou voltando para os meus. Fala para o meu povo. Fala para aqueles que acreditam que eles precisam cada vez mais me buscar e mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de atitude, porque eu estou voltando. E quando eu voltar, eu vou levar aqueles que estão preparados. Vão subir somente os que estão preparados. Os que estão desapercebidos vai ficar para trás. Não tem como subir. Amado irmão, a minha amada irmã que está ouvindo esta revelação, este sonho, esta visão que o Senhor me entregou, levante-se cada vez mais, transforme-se a sua vida, busque ao Senhor, que Ele pode transformar, que Ele pode curar você. Não permita que as situações do dia a dia, que as tribulações do dia a dia possam te afastar do verdadeiro propósito, que é servir a Cristo, que é buscar uma verdadeira transformação. Não permita que o inimigo ele te segue, que as dores da vida te afaste do caminho certo. Continue caminhando, mesmo sem entender por vezes, mesmo que por vezes você esteja com o coração amargurado, com o coração triste, com o coração apertado. Creia que Deus ele fará nova todas as coisas na tua casa, na tua vida, entre os seus. Creia que é o Senhor que vai trazer a resposta, que é o Senhor que vai curar, que é o Senhor que transforma. Não permita ter uma vida morna. O que Apocalipse fala? Que o Senhor vomita as pessoas que estão mornas, ou é quente ou é frio. Permita que o Espírito de Deus te alcance nessa hora e esquente, que você sinta o fogo do Espírito Santo, que você se levante, que você possa abraçar o propósito de Deus na tua casa, na tua vida. Você não pode desistir, você não pode olhar para trás. Jesus está voltando e Ele quer uma igreja remida, lavada com o sangue dele, e ele só irá acolher aqueles que são dele e levar para o gozo eterno. Não permita que as situações adversas, que as tribulações do momento presente, que é tão passageiro, possam te roubar do verdadeiro caminho que está em Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida, somente ele, e não existe outro lugar, não existe outro caminho. Então, nesta hora, tenha sua vida transformada. Volte para o Senhor Jesus Cristo, que Ele fará nova todas as coisas na tua casa, na tua vida e na vida dos teus. Amém? Que Cristo Jesus possa